Olá, eu sou o Copa. E você conhece o Dragão do Mar? Não estou falando de uma criatura mitológica, mas sim de um jangadeiro negro brasileiro e um dos líderes da Greve dos Jangadeiros, movimento que foi fundamental para a abolição da escravidão no Ceará e posteriormente para o país inteiro. Hoje eu vou contar para vocês a história de Francisco José do Nascimento, também conhecido como Chico da Matilde ou pelo seu apelido mais conhecido, Dragão do Mar. Cantigas de liberdade. Hoje eu sou o dragão do mar, no coração da cidade. Hoje eu sou o dragão do mar. Chico nasceu em 15 de abril de 1839, na cidade praiana de Canoa Quebrada, localizada no litoral leste do estado do Ceará, no município de Aracati. Filho do pescador e também jangadeiro Manuel do Nascimento e Dona Matilde da Conceição, rendeira e muito querida na época. Infelizmente, aos 8 anos de idade, perde seu pai, que foi uma viagem aos seringais da Amazônia e nunca mais voltou. Depois da perda de seu pai, sua mãe, infelizmente, também se desentendeu com o juiz de direito e família e teve que abandonar a cidade que residiam. Ela então levou seu filho para trabalhar como menino de recados no navio de nome Tubarão, navio esse que pertencia ao comendador português José Raimundo de Carvalho. Chico trabalhou nesse navio até os 20 anos, quando aprendeu a ler e escrever. Foi então que ele decidiu que ia se fixar em Fortaleza e se casou com Joaquina Francisca. Ele também atuou na construção do Porto de Fortaleza e em 1874 é nomeado prático-mor na capitania dos portos. Prático-mar, ou somente prático, é aquele quem pilota o navio dentro dos portos, mas não só atracar e desatracar, ele também faz todo o percurso de acesso ao porto. Ao mesmo tempo em que ia crescendo sua popularidade, as suas atitudes o fizessem com que ele se tornasse um tipo de líder entre os jangadeiros, que eram aqueles que faziam o transporte das pessoas do mar para a terra, quando chegava alguma embarcação no porto. Muitas vezes, esse transporte eram para pessoas que iam ser escravizadas. Nessa mesma época, Chico aderiu à causa abolicionista e, durante os períodos de Grande Seca, entre 1877 e 79, atuou como voluntário às vítimas e, durante esse período, também conheceu João Cordeiro, empresário republicano anti-escravista e que seria peça fundamental para o que viria a ocorrer em alguns anos. Pouco tempo depois disso, Chico conheceu José Luiz Napoleão. Napoleão era um ex-escravo que conseguiu comprar a sua alforria e a de seus irmãos, e também era uma liderança entre os jangadeiros. Napoleão e Chico juntos engajaram mais ainda na luta abolicionista e começaram a disseminar as ideias que pregavam aos seus colegas e conhecidos. Isso fortalecia cada vez mais o ícone de liderança tanto de Chico quanto de Napoleão. Algo importante de se deixar claro é que a elite cearense nessa época estava se politizando cada vez mais e aderindo a pensamentos republicanos e abolicionistas, se distanciando dos grandes comerciantes e latifundiários, que muitas vezes eram a favor da monarquia e da escravidão. Isso gerou um movimento dessa elite que criou a Sociedade Libertadora Cearense, organização com foco na abolição e denúncia de maus-tratos. A Sociedade Libertadora Cearense, liderada por João Cordeiro, convocou uma greve dos jangadeiros no porto de Fortaleza. Essa greve foi liderada por Chico e Napoleão, e eles se recusaram a transportar o navio com negros que seriam escravizados no Rio de Janeiro. As tensões continuaram até agosto do mesmo ano, quando o chefe da polícia da capital, Torquato Mendes Viana, tenta embarcar à força um navio de escravos no porto de Fortaleza. Porém, os abolicionistas conseguiram na surdina libertar e fugir rapidamente com os escravos. Com o sucesso da greve, foi decretado que não seriam mais embarcados ou desembarcados escravos no porto de Fortaleza. Esse acontecimento trouxe muita força aos movimentos abolicionistas ao redor do Império do Brasil. O governo até pensou em punir a greve, mas não conseguiram devido à pressão do 15º Batalhão, que apoiava as causas abolicionistas desde a Guerra do Paraguai, onde diversos escravos lutaram pelo Brasil. Em 1883, Sátiro Dias assume a presidência da província do Ceará e começam as negociações com os grevistas. E em 25 de março de 1884 é declarada a abolição da escravidão no Ceará, 4 anos antes da Lei Áurea, que libertaria todos os escravos do país. Com isso, Chico e os líderes do movimento libertário foram recebidos pelo imperador Dom Pedro II no Paço de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, onde foi homenageado pelos seus atos de bravura e onde ganhou uma ilustração na capa da revista Ilustrada em sua homenagem também. Em 1890, Chico, que agora carregava a alcunha de Dragão do Mar, foi promovido a primeiro-tenente honorário da Armada e ocupou o posto de major ajudante de ordens do secretário nacional do Comando na Guarda Nacional do Ceará, título esse que foi dado por João Cordeiro durante o tempo em que ocupou a presidência do estado. Nesse meio tempo, Chico ficou viúvo e então se casou de novo no ano de 1902, com Ernesta Brígida, sobrinha de João Brígido, político e jornalista de grande influência da época. Em 1904, aos 65 anos, o Dragão do Mar teve participação na Revolta dos Catraeiros, movimento de pescadores e chefes de família
em reação ao fato de haverem sido sorteados para o serviço militar. Os convocados teriam que seguir rumo ao sul do país, a bordo do navio Maranhão. O edital de convocação foi feito 72 horas de antecedência do embarque, pegando todo mundo de surpresa. Muitos deles com mais de 8 filhos e alguns até avós já. Porém, dessa vez Chico não conseguiu o seu objetivo e o governo vinha ameaçando a embarcar todos à força. E, no fim das contas, eles cumpriram essa promessa. E os militares abriram fogo contra a multidão de homens na praia. Os números desse acontecimento não são tão precisos, mas se tem certeza de que ao menos 7 pessoas morreram e 30 ficaram feridas. Após isso, Chico reuniu uma multidão e convocou que todos caminhassem até os jardins do Palácio da Luz, sede do governo da época. O então presidente Pedro Borges, acuado, ordenou que as tropas voltassem aos quartéis e os sobreviventes puderam voltar às suas casas. Com o tempo se passando e a idade chegando, Chico se viu ficando para trás naquilo que era melhor, na navegação de navios e embarcações, e então ele decidiu que ia focar as suas forças nas atividades de comércio. Infelizmente, Chico veio a falecer em 1914, em meio aos ataques dos jagunços, que estavam atacando a cidade com a intenção de derrubar o então presidente Franco Rabelo. Chico, ou Dragão do Mar como ficou conhecido, é um dos símbolos de resistência cearense contra a escravidão e recebeu diversas homenagens do governo do Ceará, como o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura e também uma escola pública com seu nome, Escola de Ensino Médio Dragão do Mar. Inclusive, um baita nome, com certeza eu ia querer estudar lá. Imagina falar que você estuda no Dragão do Mar, muito foda. Existe também um navio petroleiro totalmente brasileiro, construído em Pernambuco, que foi batizado de Dragão do Mar. No livro Aventuras dos Jangadeiros do Nordeste, de Raimundo Caruso, o escritor conta o que aconteceu com a famosa jangada de Chico, que sempre o acompanhou. A embarcação que carregava o nome de Liberdade desapareceu. Ela foi levada ao sul do país para desfiles na mesma época em que Chico foi receber suas homenagens. Depois dos desfiles, foi doada para o Museu Nacional, onde foi recebida como valiosa peça etnográfica. E em seguida, a jangada foi transferida para o Museu da Marinha, onde houve um incêndio e danificou a embarcação. Após isso, ela foi ou desmontada ou feita em pedaços e desapareceu, infelizmente. Outra coisa que ficou no esquecimento foi o túmulo de Chico, que ficou desconhecido por mais de 100 anos, porque os pesquisadores sempre incluíam o nome Dragão do Mar quando eles iam procurar. Porém, no fim das contas, ele foi reencontrado pelo historiador Licínio Miranda e está localizado no cemitério São João Batista, em Fortaleza, Ceará, mais precisamente na Rua 22 do cemitério. A descoberta teve repercussão internacional, sendo o destaque principal no site da Universidade da Flórida, no sul dos Estados Unidos, o que mostra a relevância enorme do nosso Dragão do Mar. Muito obrigado a cada um de vocês que me acompanharam até aqui. Esse vídeo foi uma sugestão dos comentários do meu vídeo sobre a Guerra de Canudos, e eu particularmente não conhecia, e achei muito interessante compartilhar com vocês. Se você curtiu o vídeo, eu peço para você deixar o seu gostei e se tornar inscrito aqui do canal. Se tiver alguma sugestão, pode deixar nos comentários. Todos os comentários são válidos se feitos de forma respeitosa. Muito obrigado a todos e até a próxima.